Você às vezes lê a Bíblia e percebe uma certa dificuldade em aplicar aquilo que você lê, aquilo que você entende dos textos bíblicos na vida. Você às vezes tem a sensação de que tem alguma coisa ali que você não está percebendo, ou que Jesus quis trazer algo mais profundo do que aquilo que você está interpretando. Então fica comigo porque a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e trabalhar aquilo que está por trás das letras, aquilo que a gente precisa enxergar que é a vontade de fato de Deus, a manifestação do propósito de Deus com o texto bíblico, para poder transformar a nossa vida e a gente poder viver uma vida na plenitude daquilo que Deus tem para nós. O texto que nós vamos usar hoje é um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Se você tem aí com você a sua Bíblia, lê comigo, que ele vai nos ajudar a entender o que Deus tem para nós no dia de hoje. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vamos ler só até o versículo 7. Diz assim: Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Olha a pergunta que eles fazem. E aí Jesus responde: Moisés, e aqui que é onde a gente vai trabalhar. Então Jesus responde: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original de Deus. Não era esse o propósito original de Deus. Então a gente percebe aqui uma diferença entre aquilo que Deus disse e aquilo que Deus falou. Mas espera aí, o que isso significa? Vamos lá. O Pai é amor. Tudo que Deus faz flui do amor de Deus. Deus criou seus filhos para poder viver uma experiência relacional e reuni-los ao redor da mesa, para que todos celebrem o amor. É por isso, inclusive, que nós somos livres, entre aspas, no sentido de que podemos fazer aquilo que quisermos, porque só se pode viver um amor pleno se você é livre para não escolher amar. Então, quando você pode escolher ser amado ou não ser amado, quando você pode escolher amar e não amar, você agora, quando ama, passa a viver um amor pleno, porque você poderia não amar. Então, Deus nos torna livres, cria os seus filhos com o intuito de juntar, de unir uma grande família, e essa grande família sentar ao redor da sua mesa e todos celebrarem juntos uma relação especial de amor, de profundidade, de intimidade e de transformação. Agora, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Você percebe que Jesus fala o seguinte: olha, de fato Moisés falou isso, de fato isso está nas Escrituras, mas não era para ser assim desde o início. No princípio não era para ser assim, a vontade de Deus não é essa. Porque a questão dos fariseus é: pode se divorciar de uma mulher por qualquer razão, né, por qualquer motivo? E aí Jesus não responde na maneira como eles gostariam que Jesus respondesse. Jesus responde dizendo: olha, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e quando o homem e uma mulher se casam, né, o homem deixa seu pai e sua mãe, eles se unem e se tornam um só, então não separa o que Deus uniu. Então a vontade plena de Deus é que o casamento prevaleça, que o casamento se fortaleça, seja mais profundo, e esse amor borbulhe, esse amor transforme a vida desse casal de uma maneira ainda mais especial. Porém, Moisés concede a oportunidade, lá no Antigo Testamento, de um casal se separar. E aí o homem dá uma carta de repúdio à mulher. E aí Jesus fala: não era para ter sido assim. Isso foi uma concessão, isso foi algo permitido, mas não era assim desde o início. Então Deus diz na sua lei uma informação pela pessoa de Moisés,
mas que não é a revelação plena da sua vontade. A revelação plena da sua vontade é que o casal permanecesse unido, mas ele permite que aquilo acontecesse por conta da dureza do coração do homem. Então perceba, quero trabalhar um outro texto aqui junto com esse, que é a carta de Filemon, que é uma carta de um capítulo só, uma carta curta. Filemon é Paulo escrevendo para Filemon, que é um irmão querido, né? Paulo até elogia o amor que Filemon tem, pedindo a Filemon que ele receba de volta o Onésimo. Onésimo provavelmente foi alguém que Paulo pregou e evangelizou nas prisões que ele teve. Em algum momento onde ele estava preso, ele teve um encontro com Onésimo e falou do Senhor para Onésimo. E Onésimo teve a sua vida transformada e se tornou um irmão também, assim como Filemon era. E aí Paulo escreve uma carta a Filemon, que é seu irmão em Cristo, para que ele receba Onésimo, que também é seu irmão em Cristo, de volta, porque Onésimo era escravo de Filemon. Ele estava com Paulo, mas Paulo escreve uma carta, uma espécie de carta, chamando a atenção de Filemon para que o receba como um irmão, que receba não como um escravo, mas como um irmão, mas respeitando o fato de Onésimo ser escravo de Filemon. Então, isso fica claro no texto de Filemon. Mas aí eu te pergunto, o que é isso? Será que, assim como eu já vi em algumas revistas, será que Paulo está defendendo a escravidão? Porque naquela época você tinha escravidão porque um povo conquistava outro, porque alguém tinha uma dívida com alguém, você tinha diversos tipos de escravidão, e por alguma razão que não fica clara, Onésimo era escravo de Filemon. E aí Paulo recomenda a Filemon que receba Onésimo de volta, não como um escravo na relação, mas como um irmão, mas respeitando a condição dele de escravo, quer dizer, ele permaneceria escravo, porque senão ele não precisaria devolver Onésimo a Filemon. E aí a gente se pergunta, será que Paulo está defendendo, está legitimando a escravidão? Não é para ser assim desde o princípio. Não era para ser assim. Então o que Paulo está fazendo? Paulo, ele está dentro do contexto que ele se encontra, na estrutura que ele está, na sociedade que ele está. Ele, tomando posse da palavra do Evangelho, ele intervém na realidade, ele intervém na sociedade, procurando, dentro das condições que ele tem, trazer uma experiência de amor às pessoas que estão com ele. Então, ele não combate a estrutura diretamente, que isso é mais fácil para a gente perceber hoje, mas naquela época não era tão simples assim. Não era tão simples você olhar para a estrutura e pensar em desconstruir aquela estrutura. Então, se você está vivendo submisso a um rei, a um reinado, não era tão simples. Vou pensar num sistema, vou propor um sistema capitalista, vou propor um sistema socialista, vou propor um sistema diferente daquele que eu estou vivendo. Isso é mais fácil para a gente perceber hoje. Eles não tinham essa visão como nós temos. Mas, de qualquer forma, Paulo não faz um combate à estrutura. Porém, Paulo, diante do contexto que ele está, tenta agir com amor, tenta poder intervir na realidade, trazendo um pouco mais de alegria para Onésimo, trazendo um pouco mais de uma experiência de uma relação mais profunda entre Onésimo e Filemon, podendo intervir de uma maneira positiva na realidade, né? Essa é a questão de Paulo, dentro do seu contexto, nos limites que possuía, agindo com amor, interpretando a vida aos olhos do amor, tentando produzir alguma coisa naquela sociedade boa, respeitando o seu tempo, dentro do seu tempo, né? Então, qual é a semelhança desses dois textos? A semelhança desses dois textos é que Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Porém, quando nós formos ler a Bíblia, não cabe, diante da complexidade da vida, fazer uma leitura literal do texto bíblico. A gente precisa fazer uma leitura com os olhos de Cristo. Então é uma expressão muito conhecida, né? Ler a Bíblia tendo Jesus como uma chave hermenêutica. O que isso quer dizer? Quem é Jesus? Jesus é a maior revelação de Deus na Terra. Jesus é o Cristo. Jesus é Deus encarnado. Então, se você quer ver o Pai, você quer ver a Deus, você olha para Jesus e você vai ver a Deus. Jesus é a maior revelação de Deus que os olhos humanos já contemplaram diante de toda a história da humanidade.
Então, se você quer caminhar conforme a vontade de Deus, você caminha conforme Jesus caminhou. Amém? Então, quando a gente fala de fazer uma leitura bíblica tendo Jesus como uma chave hermenêutica, a gente está dizendo o seguinte: quando você for ler o texto bíblico, você precisa ler o texto bíblico aos olhos do amor, para você não só ficar limitado àquilo que você acha que Deus disse, mas para você conseguir chegar naquilo que Deus de fato falou. Essa é a questão. Então, quando você vê um texto dizendo assim, poxa, mas então, como os fariseus fizeram, esse texto aqui está dizendo que Moisés autoriza repudiar sua mulher, tal. Fala, então é isso. Então o texto está dizendo, estou fazendo a leitura literal, então é isso, essa é a vontade de Deus. Fala, não é essa não é a vontade de Deus. Vão haver casos que vai ser necessário o divórcio? Ok, vão haver casos que vai ser necessário o divórcio, mas como que eu vou fazer essa interpretação? Essa interpretação vai se dar por meio da leitura do texto pelos olhos do amor. Não, Deus gostaria que o casamento prevalecesse. Vão haver alguns casos que é necessário você se divorciar, mas não é para ser assim. A vontade de Deus é que o casamento seja restaurado e estabelecido. Poxa, mas então quer dizer que Paulo, por que Paulo não combate a escravidão direto? Como que ele devolve Onésimo para Filemon? Paulo devolve Onésimo para Filemon porque dentro do seu tempo, nas suas limitações, no contexto que se encontrava, na sociedade que estava, no sistema econômico que estava, preservando as relações, Paulo entende, tendo uma atitude de amor, tentando melhorar as relações das pessoas que estão ao seu redor, ele faz um convite para Filemon receber o seu escravo como um irmão. Como se recebesse o próprio Paulo, ele fala na carta de Filemon. Então, essa é a nossa jornada, esse é o nosso caminho. Se aproximar do texto bíblico, tentando entender o texto bíblico na revelação do Espírito de Deus, mas sempre buscando enxergá-lo aos olhos de Cristo. Cristo é amor, Jesus é amor. Jesus nos ensinou a amar. Então, quer entender o texto bíblico, se aproxime dele com os olhos de amor. E aí a gente vai muito mais longe. Aí você vai conseguir ter uma leitura muito mais profunda e perceber coisas nos textos que antes você não percebia. E Deus vai nos levar a um lugar muito mais especial nas nossas relações. Que Deus abençoe. Até lá.